Boa noite, meu povo! Hoje nós estamos aqui para mais uma aula de projeto integrador. Só lembrando para vocês que na aula passada eu mencionei que a nota de aula que eu enviei, ela continha 8 marcos referenciais que a gente ia estudar para essa parte dos resultados e discussão. E eu combinei com vocês que a cada aula nós veríamos 2 marcos referenciais, para não confundir tanta cabeça e não ficar tão difícil de assimilar o conteúdo, tá? Então, nós continuamos com a nota de aula da unidade 5, só que hoje a gente vai trabalhar mais 2 marcos referenciais, tá? Que é o Weber e o Durkheim, ok? A gente já ouviu um pouquinho uma contraposição entre Weber e Marx, não é isso? Mas hoje a gente vai estudar o Weber de uma forma diferente. A gente vai pensar bem nos aspectos coletivos para que vocês assimilem para o projeto integrador de vocês, tá bom? Então vamos lá. O Weber, ele é um sociólogo pautado totalmente dentro da teoria da ação. O que seria essa teoria da ação? É que o agir social, ele vai influenciar na forma como a pessoa pensa individualmente dentro de uma sociedade. Então, para o Weber, as ações, certo, das pessoas, elas sempre são orientadas, tá, pela racionalidade e pela divisão do trabalho. Haja vista que isso faz parte da administração burocrática do Estado, tá? Então, só recapitulando, o Weber ele é pautado pela teoria da ação e, além disso, ele diz que as ações das pessoas, elas são originadas pela racionalidade e pela divisão do trabalho, ok? Superada essa questão, o Weber tem uma teoria bastante interessante, que é a teoria da metodologia das 4 ações, tá? E aí eu vou destrinchar aqui para vocês, para que seja compreendido de uma maneira mais eficiente. Dentro da teoria da metodologia das 4 ações, por que ela se chama metodologia das 4 ações? Quando a gente fala metodologia, a gente está dizendo que uma determinada teoria, ela tem uma forma específica de apresentação, tá? Quando eu falo para vocês, olha, gente, o projeto integrador, ele precisa conter uma seção de metodologia. É como se fosse a sua receita de bolo de como você vai chegar ao resultado final do seu projeto, certo? É como se fosse uma formatação, é como se fosse um modelo que você precisa seguir para ter um cunho de pesquisa mais adequado. Então, por que ele chamou a teoria dele de metodologia das 4 ações? Porque ele deu um formato específico baseado na teoria da ação, que para ele, essa teoria ela era baseada em 4 ações e não apenas uma, ok? Na primeira ação da metodologia das 4 ações, a gente tem a metodologia das 4 ações racional visando um fim, certo? Para o Weber, a gente se utiliza da nossa racionalidade para chegar até um fim específico, que é o nosso fim de agir, é o nosso foco principal, tá? Vamos dar um exemplo, certo? Para ficar mais claro. Em relação aos projetos integradores, a gente tem sempre um público-alvo diferenciado, né? Tem um projeto integrador que o público-alvo são as pessoas que criam animais de estimação. Tem um projeto integrador que o público-alvo são os jovens de uma escola de ensino médio pública, né? Tem um projeto integrador que o público-alvo é todo mundo que se utiliza do trânsito, seja motociclista, seja quem anda de carro, quem anda de ônibus ou quem anda de bicicleta. E tem um projeto integrador que também é baseado na questão do acesso à leitura e à literatura, tá? Então, vocês têm que pegar e pensar de maneira axiológica, de maneira valorativa, qual é a ação racional visando um fim de dentro do trabalho de vocês. O que isso significa trocando em miúdos? Significa que, de acordo com o público-alvo, você vai passar pela metodologia das 4 ações, ou seja, você primeiro entende racionalmente qual é o fim específico do seu projeto,
Depois você passa pela metodologia racional visando o valor, ou seja, as pessoas, além de pensar de uma maneira racional visando um objetivo final, elas também pensam de uma maneira valorativa, certo? Que os valores, eles são empregados a partir das nossas experiências sociais. E a gente tem também a metodologia das 4 ações visando a afetividade, ou seja, quanto maior o vínculo afetivo você tem com um determinado campo de atuação específico do seu projeto integrador, a exemplo do projeto que vai tratar sobre a questão dos animais, o vínculo afetivo dentro desse projeto é imenso. Quanto maior o vínculo afetivo você tem, maior é a eficiência no resultado final do seu projeto. E o último é a metodologia das 4 ações tradicional, que é aquela metodologia que se preocupa sempre com o receptor da mensagem e com o emissor da mensagem, ou seja, quem tem o direito e quem possui um dever, ou seja, quem é autor e quem é réu de uma determinada demanda judicial, tá? A sociologia do Weber, ela é uma sociologia de base compreensiva. Por quê? Porque ele busca entender quais são as ações que motivam as pessoas para que elas ajam daquela determinada forma. Então, o pessoal que vai ter um projeto integrador baseado nos estudantes de uma escola pública, certo? Vocês vão pensar na questão do uso de drogas dentro da escola pública. Então, vocês têm que pensar, não é? Entender quais as ações que levam aquelas pessoas a agirem daquela forma. Da mesma forma como as pessoas que vão fazer o projeto integrador sobre a questão dos animais. O que leva à situação de abandono, né? A situação de abandonar os animais nas ruas. A gente precisa entender quais as ações que motivam as pessoas a pensarem daquela forma, para que a gente coloque possíveis respostas e possíveis resultados na conclusão do nosso projeto integrador. A gente vai gerar uma eficiência social com as nossas respostas, que são tanto antropológicas, quanto sociológicas, quanto políticas. Então, para o Weber, o espírito do capitalismo, ele é muito próximo e influenciado pela moral e pela religião, tá? A gente sempre se preocupa, por quê? Porque a moral e a religião, elas acabam, de certa forma, interferindo na forma de pensar o direito, modificando os estilos de vida, modificando os estilos de trabalho e modificando os estilos pelos quais as pessoas se relacionam dentro de uma sociedade, tá? Então, o Weber é importante como marca referencial do seu projeto integrador? Sim. Por quê? Porque ele deu o sustentáculo metodológico mais eficiente para que você percebesse que a sua ação, o seu vínculo de afetividade e o seu tradicionalismo vão influenciar na forma como você pensa individualmente, como você leva isso para dentro da sociedade e como o direito é capaz de te impactar a partir desses 3 pilares. Assim, a gente pode compreender as motivações, né, do nosso público-alvo e pensar em respostas na nossa conclusão e sugestões, recomendações para a sociedade que sejam mais eficientes, onde o direito vai chegar de uma maneira mais clara, de uma maneira mais evidente e que as pessoas vão sentir positivamente aquele impacto assim que tiverem acesso com aquela sua proposta de recomendação social. Você vai recomendar não apenas para o direito, mudanças não apenas no direito, mas mudanças sociais também. Isso é muito importante. Então, por isso, a gente diz que a sociologia de Weber, ela é uma sociologia compreensiva, porque ele sempre vai buscar compreender quais são as ações que motivam as pessoas a agir daquela forma como elas estão em sociedade, quando elas estão em sociedade. Então, observe que, a partir do seu público-alvo, você vai poder pensar, né, de maneira ativa em como você vai recomendar os seus resultados, a sua discussão e como você vai fazer determinadas recomendações que são para o direito e para a sociedade em si, conforme a gente viu no nosso mapa mental de projeto integrador, certo? E, por fim, observem que será que a moral e a religião, elas influenciam nos estilos de vida, nos estilos de pensar do público-alvo do projeto de vocês? É muito interessante pensar nisso, porque às vezes uma legislação ela não tem eficiência em razão dos aspectos morais
que estão imiscuídos dentro de uma sociedade, ou em razão dos aspectos religiosos que estão imiscuídos dentro de uma sociedade, tá? Como a questão do aborto. É uma questão de cunho bastante religioso e de cunho bastante moralista. Então, muitas vezes, a gente não tem um avanço satisfatório da legislação em razão de que a moral e a religião elas acabam impactando na forma de pensar e na forma de evoluir o direito. Por isso que a sociologia compreensiva ela é importante para que a gente gere esse entendimento eficiente do público-alvo e possa sugerir respostas mais eficazes dentro dos projetos integradores, certo? E aí, depois de estudar o Weber, a gente passa então para o Durkheim. Durkheim é muito importante no cenário atual. Eu não sei se vocês sabem, mas o Durkheim foi um dos primeiros a estudar a questão do suicídio. Hoje a gente tem muito latente dentro da nossa sociedade, porque inúmeros problemas que surgem, né, na seara psicológica, as pessoas não procuram a ajuda necessária para que saiam de dentro desse problema psicológico, e aí isso acaba virando uma bola de neve. E as redes sociais, elas hoje acabam fomentando a instigação ao suicídio e também a instigação ao vilipêndio de cadáver. Como vai acontecer, vocês vão poder estudar melhor na live que vai ser feita nessa terça-feira, né? Que é a live do dia 12 de maio, às 19 horas, nós vamos fazer uma live sobre a instigação ao suicídio e o vilipêndio de cadáver frente ao direito digital, certo? O Durkheim, lembrando que no Weber a predominância era da teoria da ação, porque a forma de agir comunicativamente das pessoas e influenciar na forma como elas se colocam dentro da sociedade. No caso aqui do Durkheim, a teoria base dos estudos do Durkheim é a teoria da estrutura, ou seja, é uma condição estruturante que surge, que reconhece o indivíduo como ser social, mas que esse ser social, necessariamente, ele não precisa estar organizado em classes para trazer demandas para dentro do direito, certo? Então, o desenvolvimento do indivíduo, ele é diretamente proporcional ao desenvolvimento da sociedade, depende diretamente do desenvolvimento da sociedade. Um exemplo que o Durkheim traz é que as causas suicidas, elas são mais sociais do que individuais, não é? O pessoal que está fazendo o projeto integrador relacionado à questão das drogas dentro das escolas públicas de ensino médio, não é? Geralmente, quando a pessoa se envolve com a droga, que ela não consegue sair daquela realidade, muitos casos acabam em suicídio, porque a pessoa não consegue sair daquela realidade que ela se colocou, porque é um problema social de ordem muito agressiva, de ordem muito forte, não é? Então, a estrutura, a condição estruturante de dentro da sociedade, ela vem da consciência e da representação coletiva, tá? Observem que, se você está passando por um problema psicológico e você utiliza as suas redes sociais e nos comentários das suas redes sociais as pessoas te instigam a se suicidar, como não tem uma consciência empática, você não está vendo a pessoa, você não sabe o que ela está sofrendo, o que ela está passando, o que acontece? Muitos dos efeitos são potencializados e aí passam a surgir jogos como, por exemplo, a Momô, a Baleia Azul, né, que induzem as pessoas a cometer automutilação ou a pensar de maneira suicida e acabar acontecendo um pior, certo? Então, para o Durkheim, a divisão do trabalho, ela depende primordialmente da solidariedade orgânica, não é? Que ela reproduz o que seria a ordem social, tá? O Durkheim, ele enxerga os fenômenos sociais como fatos sociais, tá? Então, cada fenômeno passa a ser um fato social. Se você entra em contato com uma coerção exterior, enquanto indivíduo, independente das suas individualidades, você vai sofrer um certo abalo nas suas estruturas sociais. Como é que existe essa coerção social por parte de nós que somos operadores do direito? A partir da lei. A lei é um aspecto de coercibilidade social, tá? Então, se você vai colocar no seu projeto que precisa de uma legislação
que seja mais agressiva, de uma fiscalização mais evidente, você com certeza está pensando, né, a partir de uma solidariedade orgânica durkheimiana e está pensando numa coerção exterior ao indivíduo, que é uma coerção que vem do direito e é independente das suas individualidades. Portanto, o Durkheim, ele define o fenômeno como fato social, tá? A partir da definição do fenômeno, ele passa a refutar as informações anteriores, ou seja, ele pensa enquanto indivíduo, mas depois que ele se coloca dentro da estrutura social, ele pode não mais pensar daquela forma. O Rousseau já falava que o homem é bom e a sociedade vem e o corrompe. É mais ou menos nesse sentido. Então, a explicação do fenômeno, ela precisa ter cunho sociológico, porque o direito é um instrumento social, é um instrumento de legalidade social. Então, gente, quem vai pensar seu projeto a partir dessa condição de solidariedade orgânica, e aí eu digo para vocês que a solidariedade orgânica, ela pode se diferenciar da solidariedade mecânica, certo? As duas, elas partem de pressupostos totalmente diferentes, mas as duas foram criadas pelo Durkheim, tá? No caso da sociedade orgânica, ela é uma sociedade que eminentemente ela é tida como sociedade complexa, tá? A nossa sociedade é uma sociedade complexa porque há a burocratização do direito. As funções sociais e os indivíduos, eles são cada vez mais especializados e interdependentes, ou seja, os indivíduos eles passam a agir em conformidade com as suas escolhas pessoais, né? A gente tem liberdade suficiente para isso. Então, a divisão social do trabalho ela passa a ser bastante complexa numa sociedade orgânica. A gente tem aqui nessa sociedade orgânica o predomínio, tá, de mecanismos de coerção formal, exercido de uma forma mediada, ou seja, o direito ele é um mecanismo de coerção formal, que é exercido de forma mediada. Por exemplo, se você, agora nesse período de pandemia, você não está podendo se locomover em razão do decreto de lockdown, a polícia chegar e te fiscalizar para onde você está indo, o que você está indo fazer, se é uma atividade essencial ou não, é uma forma de mecanismo de coerção formal exercido de forma mediada, ou seja, a polícia ela é mediadora do direito nessa relação que existe com esse decreto de lockdown. Então, o predomínio aqui é de direito restitutivo, certo? O direito, ele vai restituir o cidadão para dentro da sociedade e vai fazer com que ele seja capaz de se relacionar com as demais pessoas sem invadir o direito do outro, tá? Então, ela também, de fato, é uma sociedade mais economicamente complexa, né? A gente tem a questão da desigualdade social, das disparidades de gênero, não é verdade? E que são pautas muito relevantes dentro do Supremo Tribunal Federal. Já a sociedade mecânica de Durkheim, ela é totalmente diferente da sociedade orgânica, tá, gente? A sociedade mecânica, ela é uma sociedade mais simples, tá? As funções sociais dos indivíduos, elas passam a ser semelhantes. Então, a gente vê que uma sociedade de solidariedade orgânica, ela é eminentemente capitalista. E uma sociedade de solidariedade mecânica, ela é eminentemente socialista. Então, as funções sociais dos indivíduos, elas são semelhantes, não há significativa divisão de trabalho nesse sentido. O predomínio do mecanismo de coerção, ele é imediato, violento e punitivo, exatamente como acontece na Coreia do Norte, e as sociedades, elas são economicamente mais simples do que as sociedades que têm a solidariedade orgânica, tá? Por que pensar o direito a partir desses pressupostos? Por que trazer esses marcos referenciais para dentro do nosso projeto integrador? Porque entender a sociedade é entender o direito. Entender aonde está a rachadura social que o direito vai servir de remendo é necessário para que você desenvolva o aspecto textual do seu projeto integrador. Na próxima aula, a gente vai estudar mais 2 estudiosos, tá? E esses 2 estudiosos já vão ser de ordem mais contemporânea. A gente estudou os antigos e agora a gente vai passar a estudar os contemporâneos, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida eu estou à disposição no horário da aula e a gente vai se falando, certo? Boa noite a todos.